Estimativa do consumo de água. Na elaboração dos projetos dos sistemas prediais de água fria e água quente, as peculiaridades de cada instalação, as condições climáticas, as características de utilização do sistema, a tipologia do edifício e a população atendida são parâmetros a serem considerados no estabelecimento do consumo. Então, temos que levar em conta todos esses fatores para estabelecer o consumo. Nota: referências técnicas, manuais de orientação de concessionárias e dados históricos são elementos que podem contribuir para a definição dos dados de projeto. Então, vamos adotar a bibliografia de Joseph Archibald McIntyre, Manual de Instalações Hidráulicas e Sanitárias, e Carvalho Júnior, Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. Consumo diário de água. Então, para encontrar o consumo diário, você utiliza essa fórmula. CD é igual a C vezes P, onde CD é o consumo diário total em litros por dia, o C é o consumo per capita, o consumo por pessoa, em litros por dia, e o P é a população da edificação, em número de pessoas. Segundo Carvalho Júnior, podemos adotar essa taxa de ocupação aí para o cálculo do número de pessoas. Então, taxa de ocupação de acordo com a natureza do local. Então, nós temos a natureza do local na primeira coluna e na segunda coluna a taxa de ocupação. No caso, se forem residências e apartamentos, nós podemos adotar 2 pessoas por dormitório. Bancos, 1 pessoa por 5 metros quadrados de área. Escritórios, 1 pessoa por 6 metros quadrados de área. Lojas, outra taxa de ocupação, e assim por diante. Nós temos aí uma taxa de ocupação por tipo de edifício, por natureza do local. No nosso caso, vamos calcular, nos nossos exemplos, residências e apartamentos. Então, vamos considerar 2 pessoas por cada dormitório. Segundo McIntyre, a taxa de ocupação de acordo com a natureza do local, nós temos prédios de apartamentos, 2 pessoas por dormitório e 200 a 250 litros por pessoa dia. Prédio de escritórios de uma só unidade locadora, 1 pessoa por 7 metros quadrados de área. Mais de uma unidade locadora, 1 pessoa por 5 metros quadrados de área, e assim por diante. Temos aí, em função da natureza do local, a taxa de ocupação. Com relação ao consumo diário, por pessoa, o consumo per capita, nós temos, segundo Carvalho Júnior, essas indicações aí. Alojamento provisório, 80 litros por dia per capita. Ambulatórios, 25 litros por dia per capita. Apartamentos, 200 litros por dia per capita. Casas populares ou rurais, 150 litros per capita. Cavalariças, 100 litros por cavalo, por dia por cavalo. E assim por diante, nós temos aí o consumo per capita em função do tipo de habitação, do tipo de utilização. Então, lá abaixo nós temos residência popular, 150 per capita, residência padrão médio, 200 per capita, residência de padrão luxo, 250 per capita, e assim por diante. Segundo McIntyre, nós temos a estimativa do consumo diário de água em função do tipo de prédio também. Então, nós temos aí serviços domésticos, apartamento em geral, 200 a 250 litros per capita. Por quarto de empregada, 200 litros por dia per capita. Residências, 250 litros per capita. Residências populares e rurais, 120 a 150 litros por dia. Alojamentos, 80. Apartamento de zelador, 600 a 1.000. E vem serviço público, edifícios de escritórios, escolas, hospitais, lavanderias. E abaixo serviços industriais, fábricas, fábrica com restaurante, usina de leite, matadouro. E abaixo piscinas domiciliares
lâmina d'água de 2 centímetros por dia. Vamos fazer um exemplo utilizando a fórmula do consumo diário. Calcular o consumo diário de água para uma residência de 3 dormitórios. Então está aqui a fórmula, né? Consumo diário é igual a C vezes P, onde C é o consumo per capita, consumo por pessoa, e P é o número de pessoas. Então, como aqui é uma residência de 3 dormitórios, adotaremos 200 litros por dia per capita. Como são 3 dormitórios, considerando duas pessoas por dormitório, teremos 2 vezes 3, 6 pessoas. Colocando na fórmula, CD é igual a 200 vezes 6. Então, CD é igual a 1.200 litros por dia para essa residência. Vazão. Vazão é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto livre ou forçado, por uma unidade de tempo. O alimentador predial é aquele trecho que sai do hidrômetro até o reservatório. Então, o alimentador predial deve possuir capacidade de vazão suficiente para abastecer o reservatório de consumo. A vazão de abastecimento do reservatório deve ser suficiente para reposição total do volume destinado ao consumo diário de água em até 6 horas. No caso de residências unifamiliares, o tempo de reposição deve ser de até 3 horas. A vazão do alimentador predial será, no mínimo, o consumo diário vezes 24 dividido por 3 para residências unifamiliares. Então aqui está sendo considerado que em um dia, né, nós vamos usar 3 horas para abastecer o nosso reservatório plenamente. Tá? E no caso das demais edificações, a vazão do alimentador predial será o consumo diário vezes 24 dividido por 6. Existe um manual de procedimentos da DESO, que diz o seguinte: o alimentador predial é parte integrante das instalações prediais de água e o seu dimensionamento ficará a cargo do cliente, considerando o diâmetro mínimo de 20 milímetros. Então, a DESO, que é a concessionária de Sergipe, tem lá no seu manual de procedimentos que o diâmetro mínimo para o alimentador predial é de 20 milímetros, ou meia polegada. Esse alimentador será dimensionado pelo profissional habilitado que o cliente contratou para dimensionar o seu sistema predial de água fria. Vamos fazer um exemplo. Então, o consumo diário é igual a 1.200 litros por dia, né, que foi o que nós encontramos no exemplo anterior. Né? Esse 1.200 litros por dia equivale a 1,2 metros cúbicos por dia. Então, a vazão do alimentador predial será consumo diário vezes 24 dividido por 3. Então, será 1,2 metros cúbicos vezes 8. Então, no caso, 9,6 metros cúbicos por dia. Será a vazão do alimentador predial. Pela tabela da Sabesp, que é a concessionária de água e esgotos de São Paulo, encontramos o diâmetro do alimentador predial como sendo 20 milímetros. É só pegar esse valor, 9,6, entrar aqui na primeira coluna. Na primeira linha nós temos 16 metros cúbicos por dia. Então, logo a primeira linha é maior do que o valor encontrado no cálculo, então utilizaremos essa primeira linha. Então, fazendo a correspondência aqui ao lado, nós temos o diâmetro externo do ramal predial, que equivale ao alimentador predial, em 20 milímetros. Usando a equação de continuidade. Existe a fórmula da equação da continuidade que podemos utilizar para encontrar o diâmetro do alimentador predial também. Então, a equação é: vazão é igual a velocidade vezes área da seção. Então, Q é vazão, V, velocidade. A velocidade média no alimentador predial é entre 0,6 a 1 metros por segundo. E A é a área da seção. Então, a vazão encontrada no exemplo anterior foi de 9,6 metros cúbicos por dia.
Transformando essa unidade aqui para metro cúbico por segundo, nós temos 9,6 dividido por 86.400. A vazão em metro cúbico por segundo é 0,00011 metros cúbicos por segundo. Colocando na fórmula, nós temos Q é igual a V vezes A, então A é igual a Q dividido por V, então A será igual a 0,00011 dividido por 0,6, considerando a velocidade mínima aqui encontrada na bibliografia. Então A é igual a 0,00018 metros quadrados. Então a área da seção do tubo em metros quadrados seria essa. Então qual será o diâmetro considerando essa área? Então a fórmula da área é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. Então d ao quadrado vai ser igual a esse valor aqui, né, já calculado, colocando 0,0018 na fórmula aqui da área. Então encontramos d ao quadrado igual a 0,0023. Então d vai ser 0,0152 metros, transformando em milímetros, teríamos 15,2 milímetros. Observação: o diâmetro interno do tubo de PVC de 20 milímetros é 17. Tá? Então, 20 milímetros é o diâmetro externo. Então, o diâmetro interno desse tubo de 20 é 17 milímetros. Então, se o cálculo pela equação da continuidade para essa vazão deu 15,2, então 17 milímetros atende perfeitamente. Então, podemos dizer que o diâmetro do alimentador predial pode ser de 20 milímetros. Aí nós temos algumas dimensões em função dos diâmetros, né? Onde nós temos os diâmetros comerciais, né? Aqui acima. Nós temos as cotas aqui do desenho, temos a cota B, que é a cota da bolsa, temos o D maiúsculo, que é o diâmetro externo, né? Temos o E, que é a espessura da parede do tubo, e aqui o comprimento do tubo. Então, por exemplo, no caso do tubo de 20 milímetros, se eu pegar 20 milímetros e diminuir duas vezes a espessura da parede, seria 17 milímetros. Tá? No caso, o diâmetro interno para um tubo de 20 milímetros será de 17 milímetros, considerando aqui essa tabela fornecida pelos fabricantes. E aí eu tenho para todos os diâmetros, né? Para 25 milímetros, para 32, 40 até 110 milímetros. Reservatórios de água fria potável. Na definição da capacidade total de reservação de água potável, deve ser considerada a frequência e duração de eventuais interrupções do abastecimento. O volume total de água reservado deve atender no mínimo 24 horas de consumo normal no edifício e deve considerar eventual volume adicional de água para combate a incêndio quando este estiver armazenado conjuntamente. Tá? Então, ele está dizendo aí que nós temos que ter no reservatório pelo menos um volume para abastecer aquela edificação por 24 horas, no mínimo, né? E deve-se acrescentar o volume de combate a incêndio. Recomenda-se limitar o volume total ao valor que corresponde a 3 dias do consumo diário, ou prever meios que assegurem a preservação das características da água potável. Então, a norma fala que se você colocar mais de 24 horas, ou seja, mais de um dia, você não deve exceder 3 dias para essa reservação de água. Então, você não deve calcular para mais de 3 dias. Então, 3 dias seria o máximo e um dia seria o mínimo. Então, qual o tempo que nós adotamos? Consideramos 2 dias. Tá? Então, nem o mínimo, nem o máximo. Consideramos 2 dias de reservação. Então, o reservatório vai abastecer aquela edificação durante 2 dias sem ter adução de água vindo lá do sistema público. Exemplo, utilizando-se 2 dias de reservação.
Então, qual é o volume do reservatório? Então, nós temos o consumo diário, que foi calculado, de 1.200 litros, tá? E vamos multiplicar por 2. Então, 1.200 multiplicado por 2 dá 2.400 litros. Então, agora vamos acrescentar 10% de reserva de incêndio. Então, nós temos 2.400 mais 10% de reserva de incêndio. Então, 10% de 2.400 vai dar 240. Então, 2.400 mais 240 dá 2.640 litros. Então, o volume do reservatório, indo para um reservatório comercial, será de 13.000 litros, né? Porque nós vamos colocar um reservatório comercial. No caso, se o reservatório for construído no local de concreto armado, por exemplo, nós podemos limitar, né, o cálculo do volume desse reservatório exatamente ao valor encontrado aqui no dimensionamento, né? Mas como nós vamos adotar um reservatório já fabricado, então temos que ir para o reservatório comercial imediatamente superior. Então, de 2.640, vamos para o reservatório de 3.000 litros. Se fossem dois reservatórios, deveríamos colocar 60% no reservatório inferior e 40% no reservatório superior. O que quer dizer isso? Então, às vezes é necessário você colocar um reservatório inferior e um reservatório superior. O reservatório inferior, ele teria 60% do volume total calculado e o reservatório superior 40% do volume total calculado. Aí nós temos uma tabela com os reservatórios comerciais. Então nós temos reservatórios de 100 litros, 150, 250, 310, até 15.000 litros. Okay? Esses que tem asteriscos são reservatórios que você tem que fazer encomenda ao fabricante, geralmente. Mas até de 3.000 litros, o reservatório já existe, fácil de se encontrar no mercado. À exceção das residências unifamiliares isoladas, os demais reservatórios elevados devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos para permitir operações de manutenção sem que haja interrupção na distribuição de água para os pontos de utilização do edifício. Então, o que quer dizer esse parágrafo? Que, exceto em residências unifamiliar, o que é isso? Residência de uma só família, nos demais casos, os reservatórios elevados devem ser divididos em 2 ou mais compartimentos. Então, você tem que ter ele dividido em 2 partes, tá? Um reservatório construído, né? Dividido com uma parede interna, né? Uma divisão interna. Para que isso? Para que, caso haja uma manutenção, você continue abastecendo o edifício sem interrupção, porque você vai estar usando apenas uma parte, né? A metade do reservatório para fazer a manutenção, né? A limpeza, enquanto a outra está funcionando normalmente. A capacidade do menor dos compartimentos deve ser suficiente para atender a demanda correspondente ao maior período de pico de consumo do edifício durante o intervalo de tempo estimado para uma operação normal de manutenção. Tá? Então, quando você for dividir, se você dividir em partes diferentes, né, uma menor ou maior, então a menor tem que atender esse período que corresponde ao maior período de intervalo de manutenção. Aí isso aí tem que ser dimensionado, né? Neste caso, cada compartimento deve operar como um reservatório autônomo, independente do funcionamento dos demais compartimentos, sendo vedada a condição de operação simultânea, exclusiva como vasos comunicantes. Então aí está dizendo que os reservatórios eles devem operar independentes um do outro, sem interligação interna. Então eu abasteço o sistema com um reservatório ou com 2, mas essa comunicação sendo feita nas tubulações, não internamente ao reservatório, certo? Então, cada reservatório deve abastecer autonomamente, exatamente para poder propiciar essa interrupção de um reservatório enquanto o outro está funcionando. Havendo reservatórios inferior e superior, o reservatório inferior
pode ser constituído de compartimento único, sempre que o volume de água destinado a consumo no reservatório superior superar o volume demandado durante o período de tempo estimado para uma operação normal de limpeza do reservatório inferior, ficando, neste caso, dispensada a necessidade da subdivisão em compartimentos independentes. Então, você pode deixar o reservatório inferior com compartimento único, tá? Deixando apenas o reservatório superior dividido. No caso de edificações que não sejam residências unifamiliares. Em caso de câmara formada pela interligação de vários reservatórios, deve-se assegurada a circulação da água por todos eles, sendo vedada a condição de operação simultânea, exclusiva como vasos comunicantes. Então, se você construir um sistema em que os reservatórios estejam interligados, né, pode até acontecer, mas eles não devem trabalhar como vasos comunicantes. Deve ser previsto um registro de fechamento no alimentador predial a montante e próximo do reservatório, e na tubulação de recalque a montante e próximo do reservatório superior, visando facilitar a operação e manutenção. Então, temos que deixar um registro junto à entrada, né, do alimentador predial no reservatório, tá? E também um registro lá antes do hidrômetro, né, para a manutenção do hidrômetro. Então, teremos um registro junto ao hidrômetro, né, antes do hidrômetro, e um registro ali antes da entrada do alimentador predial no reservatório. O nível máximo da superfície livre de água no interior do reservatório deve-se situar-se abaixo do nível da geratriz inferior da tubulação de extravasão e, quando existir, de tubulação de aviso de extravasão. Então, o que é isso? A tubulação de extravasão é o ladrão, é a tubulação que serve para a água extravasar caso haja rompimento ou defeito na torneira de boia. Então, o nível máximo, né, calculado pelo flutuante da torneira de boia, deve estar abaixo do nível da geratriz inferior da tubulação de extravasão e também abaixo da tubulação de aviso de extravasão. Os reservatórios de água fria ou quente devem ser dotados de tubulação de limpeza para permitir o seu esvaziamento. Na tubulação de limpeza deve haver um registro de fechamento em posição de fácil acesso e operação situado próximo à saída do reservatório. Então, na saída do tubo de limpeza deve-se colocar um registro, óbvio, senão toda a água vai escoar por esse tubo. A tubulação de limpeza fica no nível mais baixo do reservatório, ela tem que ter, obviamente, um registro fechando. Os reservatórios atmosféricos de água fria devem ser providos de tubulações que permitam extravasão do volume de água em excesso em seu interior, caso o nível ultrapasse a cota operacional máxima prevista, de modo a impedir a ocorrência de transbordamento ou a inutilização do dispositivo de prevenção ao refluxo previsto, devido à falha do componente destinado à interrupção do abastecimento. Então, o que quer dizer isso aí? É aquela questão do tubo de extravasão. Então, esse tubo serve para evitar que o reservatório transborde, venha a desperdiçar água e a molhar a laje, o forro, quando da quebra ou da falha da torneira de boia, que é a torneira que controla o acesso do fluido ao reservatório. O diâmetro interno da tubulação de extravasão deve ser suficiente para escoar o volume de água em excesso em regime de escoamento livre e impossibilitar o bloqueio pelo ingresso eventual de partículas porventura flutuantes na superfície líquida de água armazenada no reservatório. Em reservatórios atmosféricos de água fria, devem ser previstos meios, tal como tubulação de aviso de extravasão, para alertar a ocorrência de falha no controle destinado ao controle de entrada da água e manutenção do nível desejado. Sempre que houver elevação da superfície de água acima do nível operacional máximo previsto. Então, essa tubulação serve para avisar aos proprietários, né, que
está havendo uma saída de água além do nível, ou seja, essa tubulação deve ter acesso a uma área externa e avisar com o ruído dessa água caindo no solo. As águas das tubulações de extravasão de limpeza de aviso de extravasão, quando adotável, deve ser descarregada em condições que impeçam refluxo e conexão cruzada e em local onde não haja possibilidade de gases e ar potencialmente contaminados ingressantes no reservatório por meio dessas tubulações. É vedada a sua interligação direta com tubulações dos sistemas prediais de esgoto e de águas pluviais. Então, essas tubulações de extravasão, limpeza e aviso devem ir para um lugar específico, não para uma caixa de esgotamento sanitário ou de águas pluviais. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixar a utilização da fórmula do cálculo do alimentador predial e do volume do reservatório. Então, primeiro exercício, calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume do reservatório para uma residência rural que tem 4 dormitórios. Então, o consumo per capita para uma residência rural, vamos considerar 150 litros por pessoa a dia, e o número de habitantes será 8. Por que será 8 para essa habitação? Porque são 4 dormitórios, considerando 2 pessoas por dormitório, então 2 vezes 4, 8 pessoas. Colocando esses valores na fórmula, então, consumo diário é igual a AC vezes P, então 150 vezes 8 dá 1.200 litros por dia. Então, o consumo diário para essa residência rural seria de 1.200 litros por dia. Qual será o diâmetro do alimentador predial? Então, nós vamos pegar o consumo diário e vamos multiplicar por 8, que seria aquela fórmula que tem 24 dividido por 3, tá? Então, 24 dividido por 3, né, consumo diário vezes 24 dividido por 3 dá 8. Então, 1.200 é o consumo diário. Esse consumo diário, transformando de litros por dia para metro cúbico por dia, dá 1,2 metros cúbicos por dia. Multiplicando 1,2 por 8 dá 9,6 metros cúbicos por dia. Entrando aqui na tabela da Sabesp, com esse valor de 9,6 metros cúbicos por dia, nós vamos ter 16, que é maior do que 9,6, então o diâmetro externo do alimentador predial seria de 20 milímetros. Então, diâmetro externo, 20 milímetros. E o reservatório? Qual será o volume do reservatório dessa habitação? Então, será consumo diário vezes 2 mais 10% de incêndio. Então, o volume do reservatório, nós temos o consumo diário vezes 2, 2.400, pois o consumo diário é 1.200, mais 10% de 2.400 dá 240, totalizando 2.640. Utilizando o volume comercial do reservatório, o reservatório terá 3.000 litros. Então, aqui está uma tabela mostrando os volumes dos reservatórios. Então, aqui eu tenho um volume, depois de 2.000, vem 3.000 litros. Então, já que deu 2.640, então o volume será de 3.000. Exercício 2. Calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 4 andares, com 4 apartamentos por andar, e com 3 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Então, nós temos o consumo per capita de 200 litros por pessoa a dia, né, para apartamentos, e temos o número de habitantes 112 pessoas. Por quê? Nós temos, em cada apartamento, nós temos 3 dormitórios, então 2 pessoas por dormitório dá 6 pessoas, mais uma empregada, 7 pessoas. Então, nós temos aí 7 pessoas por apartamento. Nós temos 4 apartamentos por andar, seria 4 vezes 7, e depois, multiplicando por 4, dá 4 andares, né? Então, totalizando 112 pessoas. Colocando na fórmula do consumo diário, nós temos 200 vezes 112, dá 22.400 litros por dia. Esse aqui é o consumo diário para esse edifíciozinho. Qual é o diâmetro do alimentador predial? Então, vamos pegar o consumo diário, que é 22.400,
e multiplicar por 4. Por que multiplicar por 4? Porque esse 4 aqui é 24 dividido por 6. Então lá a norma diz que quando não for uma edificação unifamiliar, nós podemos utilizar 6 horas, né, para abastecer o reservatório com aquele consumo diário. Então, 24 dividido por 6 dá 4. Então, por isso esse 4 aqui. Então, multiplicando 22.400 vezes 4, né? Só que primeiro temos que transformar 22.400 em metros cúbicos por dia, dá 22,4. Multiplicando 22,4 por 4 dá 89,6 metros cúbicos por dia. Entrando aqui na tabela da Sabesp, nós temos 32 milímetros. Então, o diâmetro do alimentador predial pode ser de 32 milímetros. E o volume do reservatório? Então, será consumo diário vezes 2 mais 10% de incêndio. Então, vamos pegar consumo diário 22.400, multiplicando por 2 dá 44.800, mais 10% de 44.800 dá 4.480, totalizando 49.280 litros. Como é um edifício, né, de 4 andares, nós vamos colocar um reservatório inferior e um reservatório superior. O reservatório inferior com 60% do volume total, então dá 29.568, e o reservatório superior com 40% do volume total, que dá 19.712. Terceiro exercício. Calcular o diâmetro do alimentador predial e o volume dos reservatórios para um edifício de 20 andares, com 2 apartamentos por andar e com 4 dormitórios e uma dependência de empregada por apartamento. Ok, então o consumo per capita é 200 litros por pessoa a dia. O número de habitantes deu 360, porque você tem que multiplicar. Primeiro você vai verificar qual é o número de pessoas por apartamento. Então, como nós temos 4 dormitórios, considerando 2 pessoas por dormitório, 4 vezes 2, 8. Mas uma pessoa na dependência de empregada dá 9 pessoas por apartamento. Como temos 2 apartamentos por andar, vamos multiplicar 9 vezes 2 dá 18. E 18 vezes 20, como são 20 andares, dá 360 pessoas. Então, para encontrar o consumo diário, multiplicamos 200 vezes 360, deu 72 mil litros por dia. É o consumo diário desse prédio. Qual é o diâmetro do alimentador predial? Nós vamos pegar o consumo diário e multiplicar por 4. Como eu falei antes, esse 4 vem das 6 horas utilizadas para conseguir o abastecimento do reservatório com o consumo diário. Então, 24, né, horas do dia dividido por 6 dá 4. Então, vou pegar o consumo diário, calculado acima, transformar em metros cúbicos por dia, dá 72 metros cúbicos por dia, e multiplicar 72 por 4, né? Deu 288 metros cúbicos por dia. Entrando aqui na tabela, então 288, eu tenho aqui um valor de 300, né, nessa linha aqui, e vou ter como diâmetro 50 milímetros. Então, o diâmetro do alimentador predial desse edifício será de 50 milímetros. E o volume do reservatório? Então, vamos pegar o consumo diário, que é 72 mil, multiplicar por 2, dá 144 mil, né? 144 mil, e somar com 10% de 144 mil. Aí dá no total 158.400. Sendo 2 reservatórios, inferior e superior, o inferior fica com 60% do volume total e o superior com 40% desse volume total aqui.